A paz do Senhor, como você está? Eu espero que você esteja bem, confiante na graça e na misericórdia do nosso Pai. Amém? Glórias a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia e estou aqui todos os dias para trazer a palavra do Senhor no momento devocional. Hoje nós estaremos dando continuidade à meditação dos Salmos. Já estamos no Salmo de número 78, para a glória de Deus. Que você seja muito bem-vindo e que não deixe de se inscrever em nosso canal, de deixar a sua curtida, também de compartilhar com seus amigos, para que a palavra de Deus, seja cada vez mais levada, a muitos e muitos outros corações. Aleluias! E para você que já se encontra aqui desde o início, meu muito obrigada. Que Deus continue a derramar sobre a sua vida ricas bênçãos. Amém? Glórias a Deus. E também, por favor, não deixe de se inscrever, caso você não seja inscrito, e de curtir os nossos vídeos, para que o YouTube possa entender que é um conteúdo bom, apropriado, que eu digo, e possa estar levando, para outras pessoas. Então, vamos ao que interessa, Aleluias, que é a palavra de Deus. Hoje nós estaremos meditando na Bíblia tradicional e eu te convido então a pegar a sua Bíblia e juntamente comigo ler, o Salmo de número 70. Aliás, vou voltar um pouquinho aqui. Hoje, meus irmãos, nós não estaremos lendo o Salmo inteiro, porque o Salmo 78 é um salmo que tem muitos versículos, ele tem 72 versículos. Então ficaria muito grande a leitura e nem todos têm paciência, de ler aqui juntamente comigo. Então, eu vou ler alguns versículos, que Deus colocou no meu coração, e você em casa, você pode fazer a leitura completa. Eu estarei lendo no versículo 1 ao versículo 8 e depois o 38 e o 39. Mas não deixarei de falar aquilo que o Senhor colocar em meu coração para eu falar para você. Então vamos lá. A providência divina na história do seu povo é um salmo de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Aí agora nós estaremos indo para o versículo 38. Aliás, o 37. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade, não destrói antes. Muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos por mais essa oportunidade
de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para transmitir a sua palavra em nome de Jesus. E peço-te também que abençoe a vida de cada ouvinte para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, glórias a Deus, aleluias, né? Louvado seja Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá para estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. E hoje, então, nós temos, né, conforme eu disse, esse salmo é um salmo didático, né, um salmo histórico, né, também em algumas Bíblias fica escrito assim. Então, aqui a gente vê o salmista falando, né, ao povo. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, né? Ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essa palavra de Deus, né, ali àquelas vidas. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Aleluias. Então, o que que eu e você, né? O que que a gente aprende aqui com esses 2 versículos, né, irmãos? Aprendemos que não podemos deixar, né, de espalhar, né, a palavra do Senhor, de contar para os nossos filhos, para todas as pessoas, né, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já fez também em nossas vidas e aquilo que Ele ainda, né, tem promessa de fazer. Aleluias, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder. Aleluias, né? E as maravilhas que fez. Muitas vezes a gente tem ali o costume de contar, né, as derrotas, né, para as outras pessoas, mas que não sejamos assim, irmãos, que nós possamos contar as maravilhas de Deus, aquilo que Ele já fez na nossa vida mesmo, né, não só na história, né, da bíblica, mas aquilo que Ele já fez na nossa vida, porque com certeza grandes coisas o Senhor já fez na sua vida, assim como Ele já fez na minha. E nós não podemos deixar, né, de contar essas maravilhas. Ao invés de reclamar, vamos louvar ao Senhor, né? Vamos bendizer o seu santo nome. Glórias a Deus. E aqui, olha, versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, né? Então, antigamente a gente sabe, né, que não existia ainda, né, a escrita como ela é hoje, né? Não existia também existiam os livros, né? Então as notícias, né, os acontecimentos eram passados através da oralidade, através, né, das histórias que eram contadas. Então Deus naquele tempo, né, instituiu isso, que fosse então passado, né, a todas as gerações o que ele já tinha feito. Aleluias, né? E isso é mais uma prova, né, do quanto Deus é real, do quanto Deus é fiel, do quanto Ele é maravilhoso, né? Que milhares e milhares de anos se passaram e essas histórias maravilhosas foram sendo passadas, né, de geração em geração até nos alcançar. E hoje nós temos o benefício, a maravilha de termos o quê? Né, a Bíblia Sagrada, né, ó, escrita, aleluias, né, e de vivermos, de repente, né, você que está assistindo não vive aqui no Brasil, mas nós que vivemos aqui no Brasil, nós temos tido essa bênção de podermos ter essa liberdade, né, de cada um de nós termos várias Bíblias, né, dentro de nossa casa, de podermos andar com a Bíblia na rua, né, de irmos à igreja. Então vamos valorizar. E se porventura você que está ouvindo aí a palavra do Senhor em outro país, em algum país que isso não é permitido, né, que da mesma forma você possa tê-la dentro de você, né, que você possa ouvir, né, a palavra do Senhor, aleluias, assim como nós estamos falando aqui nessa manhã,
recebê-la e saber que Jesus te ama e que tem cuidado de você. Amém? Glórias a Deus. Então aqui, olha, no versículo 6, já lemos, né? A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Coloque a sua confiança no Senhor, meu irmão, minha irmã. Creia que Deus tem cuidado de você, né? Deus tem cuidado de nós, glórias a Deus. Então, vamos passar isso para os nossos filhos, para os nossos descendentes, né? Para todas as pessoas, né? E vamos passar também que precisamos observar os mandamentos do Senhor. Não ficarmos ali, olha, só em busca de bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, elas nos seguirão se a gente obedecer à palavra do Senhor. Não precisa de nós ficarmos correndo atrás dela. Elas correrão atrás de nós, né? No momento em que a gente colocar a nossa confiança total no Senhor e obedecermos a sua palavra. Glórias a Deus. E aqui no versículo 8, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus, né? Aqui o Senhor se referia, né, àquela geração, né, que lá do deserto, né, que desobedeceu, que foi rebelde, né? Então, era para que fosse passado, né, para as novas gerações, para colocar confiança em Deus e não serem rebeldes, né? Porque aí com certeza eles receberiam as bênçãos do Senhor. E da mesma forma é para nós, né, em nossos dias. Continuando aqui, houve um probleminha aqui na gravação, mas que nós, né, que você possa ler, fazer toda essa leitura, aleluias, né, na sua casa com calma e, e que nós saibamos, irmãos, né, que o que Deus quer para nós é isso, que nós sejamos um povo obediente à sua palavra, né, que nós reconheçamos, aleluias, os seus benefícios sobre a nossa vida, as suas maravilhas, que rendamos graças a Ele e que nós possamos passar, né, para frente, aleluias, aquilo que Ele tem nos ensinado, né, e todas as maravilhas que Ele já fez, tanto na antiguidade como na atualidade, Ele tem feito na nossa vida. Amém? Glórias a Deus. E para finalizar esse momento devocional, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Conte. Quando Deus realiza seus milagres em nossa vida, grandes ou pequenos, constantes ou em épocas especiais, de que forma esses fatos impactam a vida daqueles que nos cercam? Nossos familiares, por exemplo, sabem o que Deus fez e tem feito em nosso benefício. Vou voltar aqui. Nossos familiares, por exemplo, sabem o que Deus fez e tem feito em nosso benefício? É uma pergunta. Percebe nossa vida sendo transformada dia a dia pelo Senhor e como Ele nos sustenta e fortalece? O salmo que lemos hoje relata diversos milagres realizados pelo Senhor, enquanto conduzia Israel pelo deserto na conquista de Canaã, e até a época em que foi escrito. Seu autor não tinha presenciado a maioria daqueles fatos, como o Mar Vermelho se abrindo para o povo passar. Porém, conhecia a história do seu povo porque seus pais tinham contado tudo o que Deus fizera. Sua própria fé fora baseada nessa história, que hoje conhecemos porque está registrada na Bíblia. E o que ele faria com ela? Guardaria para si ou repartiria com os outros? A resposta está no versículo em destaque. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78, versículo 4. É preciso sempre relembrar nossas experiências com Deus, pois corremos o risco de esquecer o que Ele já fez e ainda faz em nossa vida, e de nos tornarmos pessoas que só reclamam de tudo. Foi o que aconteceu com muitos israelitas obstinados e infiéis. Quem se afasta de Deus e esquece seus milagres, deixa de reconhecer que Ele ainda atua hoje e aos poucos esquece até mesmo sua fé.
Deus tem feito milagres em sua vida? Você percebe seu cuidado e sustento a cada dia? Então conte aos outros, em especial não deixe de mostrar aos seus filhos como Deus cuida da sua família. As próximas gerações precisam conhecer Deus e ter um relacionamento com Ele. Contribuímos para isso quando demonstramos nossa fé por meio de nossas ações e reconhecemos com gratidão o agir de Deus em nossa vida. Nossa fé é o maior legado que podemos deixar aos nossos descendentes. É melhor aprender as lições da história do que repetir os seus erros. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.